Seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Prefeitura de Porto Alegre inicia vistorias em pousadas após incêndio mortal na Avenida Farrapo. Temporal no estado deixa 5.000 clientes sem energia elétrica. E ainda, médicos de Rio Grande recebem treinamento em doenças pulmonar obstrutiva crônica. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Mais de 40 médicos do município do Rio Grande passaram por um treinamento sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. A capacitação promovida pela Secretaria da Saúde foi realizada no Centro de Referência em Atendimento à Mulher. Acompanhe agora. Mais de 40 médicos da rede pública do Rio Grande participaram de um treinamento sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, em um evento promovido pela Secretaria da Saúde do município. A capacitação ocorreu no Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CRAM, com a participação da doutora em pneumologia pela FURG, Alessandra Zilli. Essa é uma doença progressiva e grave que combina com enfisema e bronquite crônica, resultando em tosse persistente, expectoração e dificuldade para respirar. Com essa condição, as atividades diárias simples, como subir escadas ou fazer pequenas caminhadas, tornam-se desafiadoras para o paciente. Estima-se que no município do Rio Grande haja aproximadamente 4.300 pacientes com essa condição. A principal causa é o tabagismo. A doutora Zilli destaca que, embora a doença seja irreversível, é possível retardar seus avanços se a pessoa interromper o hábito de fumar. As estatísticas no Brasil são preocupantes, com uma prevalência de 17% entre pessoas acima de 40 anos, o que representa quase 14 milhões de casos. A doença é responsável por 4 mortes por hora, colocando-a como a 6ª maior causa de óbitos no país. E agora uma atualização sobre a situação do abastecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul, após o forte temporal que atingiu o estado neste final de semana. O número de clientes sem luz no estado caiu para 5.000, segundo informações da Companhia Estadual de Energia Elétrica, ACE Equatorial. Esse desabastecimento foi causado pelas chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes e granizo, que ocorreram nos últimos dias. Ainda de acordo com a CE Equatorial, desde a madrugada desta segunda-feira, cerca de 33.000 clientes tiveram o serviço restabelecido, mas 5.000 ainda aguardavam a normalização da energia elétrica. A concessionária informou que equipes de plantão continuam trabalhando para resolver os problemas e restabelecer o fornecimento. Já a RGE, outra concessionária de energia do estado, afirmou que está lidando com ocorrências em pontos isolados. Tem um grande volume de clientes afetados. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também atualizou o número de municípios impactados pelo mau tempo. Até agora, 22 municípios registraram danos ou ocorrências relacionadas a chuvas e ventos intensos. Em Rio Grande, 18 pessoas ficaram desalojadas. Em Bom Jesus, na região da Serra, cerca de 30 casas foram danificadas. Em Parobé, há relatos de 17 alojados e 4 casas destruídas. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Os ventos ficam em 17 km por hora à tarde. A umidade fica em 85%. A temperatura será de 23 graus a máxima e 11 graus a mínima.
Em São José do Norte, a tarde também será de períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Os ventos ficam em 17 km por hora. A umidade se mantém em 80%. A temperatura será de 23 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em Dom Pedrito, há possibilidades de chuva à tarde e à noite, cerca de 45 milímetros. Os ventos ficam em 8 km por hora. A umidade fica em 94%. A temperatura será de 23 graus a máxima e 13 graus a mínima. Em Camaquã, à tarde terá possibilidades de chuva também, cerca de 41 milímetros. Os ventos ficam fracos em 20 km por hora e a umidade fica mais alta hoje e pode chegar em 92%. A temperatura será de 27 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Venâncio Aires, há períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Os ventos ficam em 6 km por hora. A umidade fica em 85%. A temperatura será de 23 graus a máxima e 18 graus a mínima. E agora a próxima informação. Após um incêndio devastador em uma pousada na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, a Prefeitura anunciou que iniciará uma série de vistorias em pousadas da cidade a partir de hoje. O incêndio, que ocorreu na madrugada de sexta-feira, no dia 26 de abril, resultou na morte de 10 pessoas e deixou outras 15 feridas. O prédio onde ocorreu o incêndio era uma pousada da Rede Garoa, que tinha convênio com a Prefeitura para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade social. A tragédia acendeu um alerta sobre a necessidade de vistoriar todas as unidades que oferecem esse tipo de serviço. A autodeclaração de baixo risco emitida pela pousada Garoa dispensava a necessidade de um alvará para funcionamento, facilitando sua operação sem a necessidade de uma fiscalização rigorosa. Isso foi possível através da Lei Municipal de 2020, que flexibilizou a documentação necessária para pousadas de pequeno porte. No entanto, após o incêndio, surgiram questionamentos sobre a segurança e a conformidade das instalações da pousada. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil está trabalhando para entender o que motivou o incêndio e se houve falhas na fiscalização. O Instituto Geral de Perícias identificou 5 vítimas até agora, mas ainda há corpos a serem identificados e a investigação continua em andamento. E agora a próxima informação. O número de desempregados no estado é alto. E para conhecer as novas oportunidades de emprego aqui do município do Rio Grande, conversamos com o coordenador do Cine, que detalhou a demanda por vagas e o funcionamento da agência. A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul ainda é alta, com mais de 300 mil pessoas desempregadas por ano. E para entender como está o mercado de trabalho no município do Rio Grande, entrevistamos o coordenador do Cine e ele explicou sobre a procura das vagas. Então, Bruna, nós temos uma procura grande, né, com relação aos hipermercados que surgiram no Rio Grande. Nós tivemos uma ação agora essa semana com bastante vagas de emprego. Também na questão do polo industrial, né, algumas vagas que surgem diariamente ali na agência. O coordenador também informou sobre o dia a dia na agência. É importante, né, os candidatos irem até a agência, né, quando estão no perfil da vaga que eles necessitam. Então, viu uma vaga no perfil que se encaixa, vai até a agência. O atendimento é às 8 da manhã, por ordem de chegada. Acompanha ali um número de encaminhamentos que a gente pode fazer. E ali a gente recepciona o candidato, confere direitinho toda a documentação dele e encaminha direto para a empresa para fazer as entrevistas. O Cine também oferece uma parceria entre empresas, para que todos tenham acesso às vagas disponíveis na cidade. É fundamental, né, a gente ter essa parceria com as empresas, né, as empresas disponibilizarem as vagas ali pelo Cine para que o candidato tenha, né, uma possibilidade maior de ter acesso a essas vagas e saiam de algumas plataformas digitais que muitas pessoas ainda não têm esse acesso digital. Então, a empresa disponibilizando para o Cine está dando a possibilidade
de mais pessoas acessarem essas vagas. A agência do Cine em Rio Grande fica localizada na Rua General Neto, número 373, no centro. Para se candidatar, é importante levar um documento de identificação oficial com foto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone que está na tela. Mudando de assunto, com o aumento constante da população, alguns comércios tendem a aumentar as suas unidades, como é o caso das farmácias. Atualmente, em diversas cidades, tanto grandes quanto menores, o número desses estabelecimentos é alto, o que intriga os brasileiros. O questionamento se faz presente após a análise dos dados do Conselho Federal de Farmácias. Segundo eles, existem cerca de 90 mil estabelecimentos no país, em comparação com os 55 mil em 2003. A sensação de estar sempre próximo de uma farmácia é real, já que o crescimento dessas lojas é de 63% em 20 anos. Vale ressaltar que esses números consideram apenas farmácias com inscrição ativa no órgão, requisito legal para funcionarem, ou seja, pode ser que esse número seja ainda maior. Segundo especialistas, esse aumento vem de diferentes fatores, como o próprio crescimento do setor, que é impulsionado pelas grandes redes. Com forte presença em grandes cidades, elas tiveram um crescimento de cerca de 230% em participação de mercado desde o início dos anos 2000 até agora. Naquela época, eram responsáveis por 15% das vendas e hoje alcançam mais de 50%. Além disso, as empresas de fármacos utilizam cada vez mais um sistema sofisticado de inteligência de dados para a abertura de novas unidades. Dessa forma, as empresas sabem se faz sentido ou não abrir uma nova farmácia ao lado de concorrentes em um local com grande potencial de clientes, em vez de investir em uma região com nenhuma unidade, mas sem a presença considerável de consumidores. Mas a inteligência de dados não é exclusividade de grandes empresas. Dessa forma, foi criado um associativismo entre as pequenas farmácias. Ou seja, as redes associativas permitem que farmácias independentes passem a operar sob uma única bandeira e compartilhem sistemas de gestão e contratos de compra. Na prática, o associativismo permite que pequenos negócios tenham a possibilidade de operar em uma rede já estruturada. Além disso, outras motivações para esse aumento é que as farmácias hoje funcionam como pontos de venda por conveniência, pontos de realização de exames e centros de entregas para pedidos online. E juntando todos esses fatores, realmente parece que abrir uma farmácia é bem lucrativo aos donos. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontam que o faturamento de uma farmácia afiliada à associação é, em média, de quase 9 milhões de reais por ano, contra 800 mil reais de farmácias independentes. De certo modo, quanto mais farmácia, melhor, já que tanto com relação a preço, comodidade e necessidade, é importante ter sempre uma farmácia por perto. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.